Exército e Polícia Rodoviária Federal fiscalizam BRs para impedir o transporte de material explosivo e também armas de uso restrito. E você vai ver ainda. O combustível está cada vez mais caro em todo o estado. Mulher é atacada por cachorros no DF. Temperaturas altas, calorão chega aos 35 graus. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. O Exército e a Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando juntos na Operação Dínamo. Hoje foram realizadas blitz nas BRs 020 e 040. O objetivo é fiscalizar para impedir o transporte de material explosivo e armas de uso restrito. Um dos pontos de fiscalização foi na BR-040, entre Lusiânia e Cristalina, e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, uma verdadeira força-tarefa organizada pelo Exército Brasileiro, que é responsável pelo controle de armas e explosivos no país. A Operação Dínamo acontece em todo o país e só termina na quinta-feira. O principal foco do Exército é fiscalizar caminhões baú e também caminhões tanque, que são apropriados para fazer o transporte de cargas explosivas. Rodovias estaduais também estão sendo fiscalizadas. O objetivo da operação é combater o crime organizado, diante dos frequentes ataques a caixas eletrônicos e veículos de transportes de valores. Criminosos que inclusive agiram nesse trecho da BR-040 no início do ano. Em março, nós mostramos que um carro forte foi abordado nessa rodovia que liga o DF aos estados de Minas e São Paulo. Além do Exército, a PRF também intensificou a fiscalização de outros tipos de caminhões. Esse motorista estava com a documentação em dia, mas só pôde seguir viagem após a troca de um dos pneus, que não estava em condições de segurança. Inclusive ontem nós presenciamos uma situação em que o caminhão estava igual esses pneus aí, né? E acabou os pneus estourando e a carga tombou, né? Segundo a assessoria do Exército, o balanço da operação deve ser divulgado amanhã. E esse mesmo trabalho de fiscalização está acontecendo em todo o Brasil. Uma idosa de 79 anos foi atacada por 2 pitbulls que estavam soltos no meio da rua. Os vizinhos denunciam que é comum ver animais nessas condições passeando pela cidade. O caso aconteceu em Brasília. A dona Nauzira já consegue caminhar sem sentir dores, mas os hematomas ainda estão espalhados pelo rosto, braços e mãos. Há 11 dias, ela foi atacada por 2 cães da raça Pitbull. Já veio me avançando assim, pulando em mim. Foi na hora que eu levei a mão assim, ele me mordeu aqui assim, eu me desequilibrei e caí de lado. Segundo a dona Nauzira, o ataque não foi pior porque 2 pessoas que passavam pelo local conseguiram tirar os cachorros de cima da aposentada e um vizinho jogou o carro em cima dos cães para conter os animais. Um dos cachorros morreu e o outro conseguiu fugir. Essas fotos mostram como a dona Nauzira ficou. O caso foi registrado na delegacia. Até hoje, os donos dos cães não foram identificados. O Roberto, que é dono do Lorde, conta que o cachorro dele já foi atacado no ano passado. 3 meses foram 3 ataques. Eu uso esse pau porque dá uma sensação de proteção, né? Uma lei distrital criada há 20 anos diz que todos os cães só podem passear na rua com coleira e que os maiores também devem usar a focinheira. Mas na prática, é comum ver os animais assim, soltos. Acho que é responsabilidade do tutor de cada cachorro, né? Os meus não oferecem risco, então não estão em focinheira. A administração do Parkway, onde aconteceu o incidente, foi procurada para saber sobre a fiscalização de animais sem focinheira, mas não houve resposta. Veja a seguir, nos últimos 10 dias, pelo menos 5 mulheres foram mortas pelos companheiros aqui no estado. E ainda, o preço dos combustíveis não para de subir aqui no estado. Agora são 6h48, nós voltamos já. Nos últimos 10 dias, 5 mulheres foram mortas pelos companheiros aqui no estado. A violência doméstica assusta e a tecnologia está sendo usada na tentativa de evitar mais vítimas. 44 mulheres em Goiânia
receberam um equipamento conhecido por botão do pânico, que aciona a polícia caso o ex-companheiro se aproxime delas. Todos os meses, mulheres vítimas de violência doméstica e que denunciaram os agressores recebem na justiça o direito à chamada medida protetiva. 10 anos de agressões. Aí eu criei coragem e procurei a delegacia da mulher. Esta central ligada à administração penitenciária consegue monitorar em tempo real agressores em todo o estado e a distância que estão das vítimas. O homem recebe uma tornozeleira eletrônica. Vítima, este equipamento. Em caso de emergência, com esse equipamento, a vítima também consegue pedir por socorro. Basta apertar esse botão por alguns segundos que o aparelho começa a vibrar e logo um alerta em vermelho aparece ali naquela tela. Por isso que esse ficou conhecido como botão do pânico. A nossa central já entra em contato com a vítima para saber as situações e orientá-la até que seja efetivamente a chegada da polícia militar ou da nossa equipe de fiscalização. Em Goiânia, nós temos uma média de 130 pedidos de medida protetiva por mês. Nem toda medida protetiva acompanha a medida cautelar de instalação da tornozeleira. A Secretaria de Políticas para a Mulher mantém um abrigo totalmente sigiloso, mas que dá assistência social, psicológica e jurídica a mulheres e crianças vítimas da violência doméstica. Não tivemos relatos de nenhuma das abrigadas que foram procuradas depois pelos seus agressores. Nos últimos 10 dias, 5 mulheres foram assassinadas em Goiás pelos atuais ou ex-companheiros. Esta senhora, que apanhou durante 20 anos, procurou ajuda, com medo de se tornar mais uma vítima. Eu demorei mais que eu ficava pensando, eu não queria deixar meus filhos para trás. Eu não tinha ninguém para me apoiar. E a Casa Abrigo foi quem me apoiou. E o preço dos combustíveis não para de subir. Tem regiões do estado que o consumidor já está pagando até R$ 5,00 pelo... R$ 4,77, R$ 4,82. Esses são os preços do litro da gasolina que encontramos em alguns postos em Lusiânia. Já o litro do etanol varia entre R$ 2,87 a R$ 2,89. Quem depende do veículo como forma de trabalho pesa muito. Chega no final do mês e, na verdade, com o mercado como está, o nosso rendimento só baixou, né? Então complicou mais ainda. E com esses últimos reajustes nos preços do combustível, nós fizemos uma conta. Do início do ano até agora, o preço do litro da gasolina na maioria dos postos da região aqui do entorno de Brasília teve em média um aumento de 70 centavos. E só da semana passada para cá, o reajuste foi de 30 centavos. Centavos que fazem toda a diferença para o Micael, que percorre 140 quilômetros todos os dias para ir e voltar do trabalho. Gente que abastece para trabalhar em Brasília, nos lugares tudo, que vai todo dia de carro, fica bem mais complicado do que quando era antes. Em Rio Verde, na região sudoeste, a gasolina varia de R$ 4,92 a R$ 5,05. Em Catalão, o aumento do etanol foi de 10 a 30 centavos por litro. E a gasolina agora custa mais que R$ 5,00 em algumas bombas. Em Itumbiara, até quem usa moto já não sabe mais o que fazer. A gasolina subiu de R$ 4,69 para R$ 4,89 e o etanol foi para quase R$ 3,00. A nova política de reajuste dos preços dos combustíveis poderá acontecer em intervalos de até 15 dias, ao invés de variar diariamente, como vinha acontecendo desde o ano passado. Antes mesmo, quando era diário, o reajuste, quando fala reajuste, pode subir e pode cair. O grande problema aí é os postos repassarem isso para a gente. Quando sobe, os postos automaticamente repassam para não tomar prejuízo. Mas algumas vezes acontece da gasolina cair, o combustível cair lá na Petrobras, né, na refinaria, mas no posto não cair. Agora, eleições 2018. Vamos ver como é que foi o dia de campanha dos candidatos a governador pelo PSOL. Wesley Garcia participou de reunião no escritório do partido em Valparaíso, região leste do estado. Definiu com candidatos a deputado federal agendas e estratégias de campanha. E em instantes, Corregedoria da Polícia Civil abre procedimento para apurar conduta de policiais presos na semana passada. E ainda, a temperatura que não para de subir aqui no estado. Agora 6h55. Fique com a gente.
E a Corregedoria da Polícia Civil abriu procedimento para apurar a conduta de 2 policiais presos na semana passada, suspeitos de negociar propina para aliviar investigados. Os 2 policiais civis, Vanderlan Gonçalves Rodrigues e Suzane Carneiro de Abreu Carvalho Falcão, estão presos na Delegacia de Homicídios. Eles foram para a cadeia na semana passada porque o Ministério Público Estadual descobriu que os servidores cobravam propina de investigados para tirar os nomes deles dos inquéritos que estavam nas delegacias. Numa das conversas, Suzane Falcão revela que tinha medo de estar sendo grampeada. A gente tem que conversar tudo pessoalmente, porque se um dia acontecer qualquer coisa por causa de telefone, bobeira minha, o ferro maior é para mim. Isso é motivo de cadeia para mim. O diretor-geral da Polícia Civil ficou impressionado com a gravação. Naquele diálogo fica claro a necessidade de haver uma investigação séria, como sempre são, para poder responsabilizar na medida em que a lei estipular. O agente Vanderlan Rodrigues também é suspeito de pedir dinheiro. Nesse trecho, ele fala com o advogado de um homem investigado por agiotagem. Eu sento com ele, lá dentro da delegacia tem a minha sala. Lá é tranquilo. Por que é a minha sala? Porque lá não tem escuta, lá não tem filmagem, que a gente sempre monitora isso. A diretoria da Polícia Civil informou que de 2013 para cá, 31 servidores foram demitidos da instituição. São delegados, agentes, escrivães, todos envolvidos com o crime. Eles tiveram chances de se defender. Ao final do processo, as provas colhidas pela Corregedoria eram muito fortes e, por esse motivo, eles perderam os empregos. Nos últimos 30 dias, 8 policiais civis foram presos. 5 deles trabalham nessa delegacia. Se você não tem o controle da situação, isso acaba facilitando a prática de crimes. Todos os funcionários da delegacia estão sendo investigados, mas segundo o diretor-geral da Polícia Civil, não existe nada contra o delegado Eli José de Oliveira. Demonstraram, até o presente momento, que o delegado estava sendo colocado de forma alheia à situação que estava ocorrendo. Nós não conseguimos contato com os advogados de Vanderlan e Suzane, policiais presos na semana passada. E hoje foi mais um dia de calorão. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima durante a tarde foi de 35 graus aqui em Lusiânia. Com isso, a umidade relativa do ar também cai. E quem precisa trabalhar embaixo desse sol acaba sofrendo bastante. Tempo seco e sol rachando. Quem trabalha na rua tem que se proteger mais ainda. A gente gosta muito de utilizar a camisa manga longa para proteger do sol, né? Beber bastante água e também usar protetor solar. Como o capacete só protege até aqui, o pescoço da gente fica mais visível. O seu Antônio está bebendo muita água, 3 litros por dia, só para aguentar o rojão. Tem hora que eu não estou nem com sede, né? Mas aí eu tomo porque eu já sei que é uma obrigação. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu o alerta vermelho. É que a umidade do ar em parte do centro-oeste ficou abaixo de 12%. O Instituto ainda divulgou que a umidade vai continuar baixa e que a temperatura vai subir mais esta semana, chegando a 35 graus. Tudo isso é devido a uma massa de ar seco que está sobre o país. Tomo muita água. Só traz água para consumo próprio aqui? E se chupa muita melancia também. A pele resseca muito, sabe? E principalmente quem tem alergia, tem que redobar o cuidado. Esse calorão que começou a aumentar em agosto vai continuar assim até o fim de outubro e com a umidade relativa do ar mais baixa de acordo com o INMET. O pior é que ainda não há sequer previsão de chuva. Com o tempo nessas condições, o risco à saúde aumenta. Por isso é importante ficar atento a alguns cuidados. Beber bastante líquido, não praticar atividades físicas, principalmente ao ar livre, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes, hidratar a pele e umidificar o ambiente. Estou dando água para ela, para refrescar. Dei até um picolézinho também para chupar um pouquinho. Precisa se cuidar mesmo. E a gente fica por aqui. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.